Diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, e o eu sou me enviou a vós outros. Pode sentar, irmãos. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre o Eterno, a maravilhosa graça dele. E muitas das vezes na nossa vida a gente fica perguntando sobre Deus, e Deus me deu essa palavra. Moisés aqui, ele estava um pouco sem saber a direção, e Deus falou para ele, porque os outros deuses que tinham no Egito, e hoje nós temos outros deuses aí fora, tem outros deuses, e ele simplesmente falou para Deus: Deus, como que eu vou chegar diante lá de Faraó e falar quando ele me perguntar, que Deus é esse que te enviou? Que Deus que é esse que você está falando, que queremos saber o seu nome? E Deus me deu essa palavra que eu fiquei assim, maravilhoso, quando fala que ele fala: eu sou o que sou. Na realidade ele falou para Moisés assim: eu sou a fonte da existência, eu sou a fonte da criação, eu sou a fonte de tudo. Eu sou o eterno, eu sou inalterável, eu sou o princípio, o alfa, eu sou o ômega, eu sou o autor da vida, eu sou o autor e consumador da fé daqueles que me amam. Então ele estava dizendo para Moisés assim: olha, não temas, porque quando você chegar diante desse homem, ele vai te perguntar e você vai dizer que o Eterno, a fonte da existência, me mandou. E ultimamente nós temos visto tantas pessoas passando lutas e lutas e lutas, e Deus manda te dizer: eu sou o que sou. Eu sou inalterável, eu sou a fonte da existência, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que sara, eu sou o Deus que levanta, eu sou o Deus que mata, eu sou o Deus que dá a vida, eu sou o Deus, o Criador de todas as coisas. Mas a gente, sabe, há muitos minutos de nossa vida, a gente fica em dúvida. Mas aqui ele estava falando com Moisés: olha, não precisa de você saber meu nome, apenas saiba que eu existo, apenas saiba que eu estou do seu lado, e que sou eu que vai fazer. Você é apenas o portador da graça. E Deus, quando ele me disse isso, irmãos, muitas das vezes nós tentamos definir Deus, nós queremos enquadrar Deus naquelas circunstâncias que nós vivemos, sabe? Nós tentarmos definir Deus com a nossa mente humana é impossível, porque Deus, nós somos seres finitos. Nós temos uma data de nascimento e temos uma data de falecimento. E durante esse tempo, hoje em dia, 70, 80, 90 anos no máximo. Aí, nós somos finitos aqui na Terra. E nesse tempo finito que nós vivemos sobre a Terra, nossa inteligência, a nossa mente não consegue captar o tamanho do Deus infinito, do Deus eterno. Então não tem como nós tentarmos trabalharmos na nossa mente para mostrar para as pessoas como que Deus é. Ele é tão grande, irmão, tão grande, que abre o mar para Moisés passar. Ele é tão grande que sarou e sara todas as pessoas hoje. Ele é tão grande e ele é capaz de fazer todas as coisas novas, mas ele é tão pequeno que ele preferiu morar dentro de você. E isso basta, porque ele disse para Paulo: olha, a minha graça te basta. E hoje nós vamos aprender aqui, sabe, Apocalipse 4:4, eu queria que a irmã pusesse ali, a gente saber a natureza de Deus. Se esse Deus é infinito, se esse Deus é poderoso, se esse Deus é o Criador do universo, se esse Deus te fez, te amassou o barro, se esse Deus é que te conduz. A palavra diz lá em Jeremias capítulo 29, que eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamento de paz, de alegria e de amor.
Em Isaías fala que ele levou sobre si, esse Deus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Se esse Deus é capaz de fazer todas essas coisas, se esse Deus desceu do céu, sabe, eu queria te dizer que de repente um estranho da Galileia começou a pregar o reino de Deus. Esse estranho começou a dar vida aos cegos, começou a curar a lepra. Esse estranho chamado Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis. Então, lá em Isaías, vamos ver um pouco, lá em Apocalipse 4:4, fala, olha, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão as coroas de ouro. A classificação aqui é que todas as pessoas que se achegam ao trono de Deus estarão assim, sabe? O trono de Deus, esse Deus que está lá no céu, Ele está hoje para te dizer que a tua cura está chegando, que a tua libertação está chegando, porque a palavra de Deus diz que se nós crermos no Filho, o Filho verdadeiramente nos libertará. Compreende, irmão? Passa, irmão. 5. E do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. A natureza de Deus é santidade, a natureza de Deus é grandioso, a natureza de Deus é te fazer feliz, irmão. Não adianta nós queremos buscar a felicidade em outros lugares, porque a felicidade está em Cristo Jesus. A harmonia da vida. Hoje uma irmã disse aqui que a alegria que ela tem de viver está em Cristo Jesus. Isso é que importa, irmão, isso é que importa. Sabe, o que importa é você estar na presença de Deus, marchando. Sabe, Moisés, quando ele tirou o povo do Egito, ele ficou desanimado. Aí Deus chamou ele e falou, fala para o povo marchar. Manda o povo ficar em pé e caminhar em frente. Nós não podemos olhar nem para um lado nem para o outro. Vá adiante. Que esse Deus que está aqui, ó, representado por uma teofania, é Cristo Jesus, está do seu lado, porque Ele disse assim, olha, jamais te abandonarei. Olha, eu quero te dizer que lá onde sua mãe está, Paula, Deus está lá. Onde a minha irmã está lá agora no leito de enfermidade, Deus está lá. Sabe, onde você acha que não está, Deus está lá, sabe por quê? Por causa das orações dos santos. Esse Deus tremendo, que nós queríamos saber o nome dele, Moisés também queria. E Moisés era íntimo de Deus. Nas nossas aflições, nós queremos nos apegar a coisas sólidas, e Deus é Espírito. E a palavra de Deus diz que nós só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Meu irmão, quem adora em espírito e em verdade, não está nem aí se está andando, passando por lutas, se não está vendo, não está acontecendo. Eu quero te dizer que o dentro dele, ele tem a paz. Dentro dele, ele tem Cristo. Ainda que ele olhe lá e veja que está dando tudo errado, eu quero te dizer que Deus está dizendo para mim e para você, marche. Sem olhar para os lados. Então nós aprendemos o quê? Para conhecermos mais de Deus, temos que estar perto do trono. Não há outro lugar para que a gente fique, irmão. Hoje a gente tem visto, a gente não tem entendido quais são os atributos de Deus. A gente tem visto uma noiva que parece que não é noiva. Sejamos noiva de verdade de Cristo, irmão, sabe? Porque no Apocalipse 19 a palavra fala que foi dada a noiva vestir com linho finíssimo. É isso que nós temos que procurar, irmão. Você entende? E um dos primeiros nomes que Deus falou para o povo de Israel é Elohim. Alguém já ouviu falar sobre Elohim? Já ouviu falar? Você sabe o que é o Elohim? A palavra Elohim significa Deus Criador, que é o onipotente. Gênesis 1, filho, põe ali Gênesis 1, à medida que eu for falando, você vai pondo ali. Deus Criador significa aquele que é onipotência, representa a onipotência de Deus, é a plenitude do poder da Trindade. Sabe? Sem Ele nada existiria.
A palavra diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui está falando assim, olha, o poder de Deus para criar. Olha, continua, vamos entender o que é o Elohim. É o Deus Criador. Ele criou o céu e a terra. Mas a terra estava sem forma e vazia. É assim que a gente fica. Sem Deus, a gente fica sem forma e vazio. Sabe por quê? Porque Satanás vem, mata, rouba e destrói. Mas aí é um convite. Olha, continue, irmão. Havia trevas sobre a face do abismo. Sabe o que Deus está falando? Está falando assim, ó, eu sou aquele que vejo todas as coisas, eu sou onipotente. Eu preciso reformular isso. Se é uma doença, irmão, Ele vai reformular. Temos que crer. Se é um casamento destruído, Ele vai refazer. Olha aí o que ele disse. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe o que acontece? Quando Deus viu que estava um caos, hoje Deus está mandando te dizer isso. Olha, está um caos, está ruim. O Espírito do Senhor está pairando sobre sua vida agora. Sabe para quê? Para trazer cura, para trazer uma vida nova. Então Elohim significa plenitude de poder da Trindade. Pai, o Filho e o Espírito. Comece a gritar, comece a pular e falar: Senhor, eu creio no que o Senhor vai fazer. Lembra lá em João 2? Jesus estava numa festa, Ele estava presente. Sabe o que nós aprendemos, irmão? Muitas das vezes Jesus está presente, mas a gente não vai ter Ele. A gente não tem tempo, a nossa correria do nosso dia a dia. Ou então nós estamos olhando para o tamanho do problema. Mas eu quero dizer para você, olha, sabe o que Cristo está dizendo? Vem a mim e beba. Quando foram a Ele, Ele resolveu, ele teve a solução, Ele transformou água em vinho. E hoje Ele está fazendo isso. Então, a onipotência, Ele é o Deus Elohim. Ele existe e existirá para sempre, irmão. Sabe, eu quero dizer uma coisa para você. E Ele não está alheio à sua situação. Ele disse em Mateus 7,7 o quê? Batei, batei e batei. Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Sabe, se você bater, se você for lá, Ele vai estar pronto. Compreende, irmão? Então esse Deus Elohim é o Criador, é o que tem potência, é aquele que é poderoso para fazer todas as coisas. O outro é Jeová, o Senhor, que significa que não permanece alheio às suas criaturas. É o Deus da aliança. Sabe, do céu Ele olha e vê. É o Jeová que está presente. É o que está no passado e no futuro. Em Isaías 46, 9, 10. Põe ali, filha. Ele fala que Ele manifestou e Ele está manifestando hoje. Nós temos que crer, irmão. Ainda que a gente não esteja vendo, eu quero dizer para você que Ele não mudou. Ele mesmo disse: eu sou Deus e não mudo. Isaías 46 diz: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade. Lembra lá daquelas coisas ruins? Deus está falando, olha, lembra delas. Que sou Deus e não há outro. Eu sou Deus. Sabe, a gente tem que pegar os versículos e falar: olha, o Senhor falou que o Senhor é Deus, e eu acredito, e não há outro semelhante a mim. O que Ele está dizendo? A solução não está em outro lugar. Ainda que o médico falou que você não tem solução para você, ainda que seu casamento esteja destruído, ainda que a morte está batendo a porta, eu quero te dizer que Ele está dizendo assim: eu sou Deus. Eu não mudei, olha, e não há outro semelhante a mim, não tem ninguém. Mas como que eu posso ler isso aqui e trazer isso para a minha vida? Hebreus 11:1 diz que é pela fé, e isso não é meu e nem seu, é um presente de Deus que Ele deu pela fé, é um dom, é um presente que Ele te deu chamado fé. Você entende isso, irmão? Sabe, gostaria que a igreja pulasse, dançasse quando falasse de Deus. Nós acostumamos a ter um Deus no trono, somente no trono. Ele está aqui nessa noite do seu lado para te ouvir. Compreende? Ele observa a sua necessidade. Ele observa e quer fazer porque Ele é Deus.
o Eterno quer manifestar. Deixa aquele estranho da Galileia chamado Jesus entrar e manifestar. Está faltando peixe, eu quero te dizer, está faltando peixe no seu barco. Ele vai mandar você lançar a rede. É seu filho que está morto lá dentro de um caixão, ele vai tocar no defunto, vai levantar ele. Basta uma palavra dele. Mas para isso nós temos que nos achegar a Cristo. Compreende, irmão? Jeová Rafa, aos que estão em leitos de doença, manifesta a glória da cura. Êxodo 15, 26. Agora, se tem alguém doente, você conhece alguém doente? Ele, lá no livro de Êxodo 3, 14, a palavra de Deus diz que ele falou que ele era o que eu sou o que sou. Aqui ele já fala, olha, meu nome é, vamos lá. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, quem que é o nosso Senhor teu Deus? É o Senhor dos exércitos. Olha a parte B do versículo. E fizerdes o que é reto diante dos meus olhos, e deres ouvidos aos meus mandamentos. Tem um se. Vai, filha, passa. E guardares todos os meus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Olha, nenhuma. Dos que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Ninguém pode te sarar. Isaías 53, verso 4, a palavra de Deus diz o quê? Que ele levou sobre si. Para sarar, ele teve que pegar a sua enfermidade, a sua doença, o seu pecado, a sua iniquidade, a sua malignidade, o seu mau caráter, a tudo aquilo de ruim que tinha em você, levou sobre si. Em Mateus 11, 28, ele fala assim, olha, está cansado? Você está cansado? Tanto problema? Vinde a mim, não vai lá em outro lugar, em outros deuses, não. Vem aonde? Vem em mim, porque eu sou o Senhor que te sara. É o Jeová Rafa. Estou doente, então eu vou buscar ele. Aleluia. Eu sou o Deus que te sara. Jeová Nissi, aos oprimidos pelo inimigo. Ele é a nossa bandeira. Êxodo 17. Põe lá, filha. Êxodo 17. Quem é que está te afrontando? Quem é que está falando que não vai acontecer? Você tem uma bandeira. Você já reparou que todos os torcedores dos times que a gente conhece têm uma bandeira e eles têm orgulho de apresentar essa bandeira? Todos os países têm uma bandeira. Quando vai para a guerra, a bandeira está na frente. Olha, nós temos o quê? Ele é a nossa bandeira. Quem que é a nossa bandeira? Jesus Cristo. E tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, vai, filha, fazendo suas paradas segundo os mandamentos do Senhor, acamparam em Revidim. Vai, filha. Não havia ali água para o povo beber. É 8 ao 15, irmão. Então veio a Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Quem que era? Presta atenção, quem que era o inimigo aqui? Qual que é seu Amaleque? Qual que é? Fala aí. Fica com a boca fechada não. Amaleque é o desemprego. Amaleque é a doença. Amaleque é isso. Fala para Deus. Ele é a nossa bandeira. Os assírios cercaram Jerusalém para tomar Jerusalém. E Deus enviou um anjo. E ele veio como bandeira de Israel, proteção de Israel. Mandou um anjo só e matou 185 mil homens numa só noite.
Agora eu falo para você, se ele fez isso no passado, ele é hoje, ele é o mesmo, ele não fará? Ele fará muito mais, sabe por quê? Porque ele te amou primeiro. Então ele é a sua bandeira. Você está debaixo do esconderijo dele. A outra é Shalom. Aos sobrecarregados e cansados, ele é a paz. Os apóstolos estavam reunidos. Jesus tinha sido crucificado, morto e sepultado. E os apóstolos estavam reunidos em um lugar, trancados, apavorados, e dizendo: o que será de nós agora? E de repente Jesus entrou no recinto que eles estavam, e Jesus disse assim: minha paz eu vos dou. Está entendendo? O eu sou, o que sou, está dizendo assim: meu nome é paz. Meu nome é aquele que vai entrar em qualquer luta, em qualquer dificuldade, você vai ter paz. Mas não é a paz do mundo, é a paz que eu vos dou. Compreende? Então é Shalom. É uma paz que veio do céu. Ninguém compreende. Os apóstolos estavam presos e de repente eles começaram a cantar hinos, salmos, e a prisão tremeu. Nós temos que fazer a prisão tremer e abrir as portas. A gente tem que começar, irmão, saber que ele é a paz, ele é a nossa bandeira, ele é a nossa cura. A gente tem que entender que quando a gente começa a louvar e adorar, nada resiste à presença de Deus. Ele é o nosso pastor. Sabe por quê? Porque nós somos peregrinos nessa terra. E quando a gente é peregrino, quando a gente é ovelha do Senhor, a gente precisa de ter uma confiança. E a nossa confiança está no Senhor, porque no Salmo 23, o verso 1 diz o quê? O Senhor é meu pastor. Sabe qual é o problema nosso? Que a gente fala assim: o Senhor é meu pastor, mas dá mais valor ao resto do veículo. Qual que é o resto do veículo? Nada me faltará. Coisas palpáveis. Ele está dizendo para mim e para você: olha, o Senhor, eu sou o seu pastor, essa é a minha bandeira sobre você, não vai faltar nada, eu paguei um preço. Sabe por quê? Porque nós somos peregrinos e nós sentimos a necessidade de sermos pastoreados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Ele é também a nossa justiça. Tsek Denu, que significa o Senhor é a nossa justiça. Jeremias 23, 5 e 6. Jeremias 23, 5 e 6. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo, justo e rei, que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Ele é o quê? Justiça. Está passando por uma injustiça? Vai atrás de quem? Vai atrás do Senhor Jesus. Porque sobre ele está o quê? Sobre os seus ombros está a justiça. Começa a buscar ele. Para de fazer guerra sozinho. É isso que Deus está falando para mim e para você. Ele é a nossa justiça. Entendeu, irmão? Ele é a nossa justiça. Né? Jireh, o Senhor que provê.
aquele que nada vai faltar. Sabe o que é isso? Você já passou por isso? Por uma dificuldade? Abraão, Deus pediu o filho dele. Deus levou ele para o monte, chegou lá, ele, na hora que ele foi pegar o filho para oferecer a Deus, ele disse: Deus proverá para si o cordeiro. Eu quero dizer que Deus proveu, irmão, para mim, para você, salvação através de Cristo, cura, libertação, proteção, felicidade, casa nova, porque Jesus diz assim: eu vou para o Pai, mas prometo que eu vou fazer casas novas para vocês. Compreende, irmão? Ele é o quê? Ele é a nossa justiça, mas também Ele proveu todos os dias o seu alimento, o seu trabalho, a sua saúde, a sua alegria, dos seus filhos. Basta você falar: ó, eu creio na sua provisão. Eu creio. El Shaddai, que significa suficiente para todas as necessidades do seu povo. Sabe o que é isso, irmão? Aquela sua necessidade que ninguém pode te dar, Ele vai lá e cumpre com você. Uma dessas necessidades foi que o povo estava com sede no deserto, lá no livro de Êxodo, e o povo começou a murmurar, e o povo começou a falar e reclamar. E o que Deus falou? Fala para Moisés. Deus falou: Moisés, vai lá e dá ordem para a rocha. O povo estava com aquela necessidade, irmão, precisava daquela necessidade da água, de saciar a sede. Deus falou: vai lá e dá ordem para que aquela rocha dê água. Moisés bateu na rocha e saiu água para o povo, irmão. Eu quero dizer para você, Deus deu ordem para si mesmo, para dar na rocha que é Cristo, para dar água da salvação para mim, para você, para a sua família. Você tem que crer nisso. Todos os homens precisam saciar a maior necessidade da vida deles, que é a salvação. Sabe aquele seu irmão que mora longe, que não conhece Jesus? Sabe, aquela pessoa que você conhece, ela necessita da salvação. Porque a palavra de Deus diz que o Filho de Deus morreu na cruz. Ele deu o seu Filho para que todos aqueles que creem fossem salvos. Ele deu, irmão. A maior necessidade do ser humano sobre a face da terra não é coisa material, é espiritual, e se chama entrada para o reino de Deus através de Cristo. Compreende, irmão? E a outra é chamar. O Senhor está ali. Sabe o que é isso? Significa que lá na sua casa, as suas ações, você tem que ter o caráter de Cristo. As pessoas têm que ver em você que o Senhor está lá na sua casa, que o Senhor está na sua cidade, que o Senhor está no seu país. Compreende? Na sua escola, no seu trabalho, por causa de você. Sabe? É Deus chamar, presença. Onde Ele está, irmão, tem maravilhas, tem curas, tem libertação. É o Elion, é o Deus Altíssimo. Ele é o pão e o vinho, é aquele que é poderoso, é o leão da tribo de Judá, sabe? É aquele que está no governo, que luta por você, sabe? É o eterno. Quero te dizer novamente, deixa esse homem da Galileia passar na sua casa. Esse homem chamado Jesus Cristo. Adonai, a gente canta muito Adonai. É Senhor, Mestre, é o governo. Quando você fala assim, Adonai, você está falando para Deus assim, o Senhor é o que está com o governo sobre mim. O Senhor tem todo o governo sobre a minha vida. É isso que você está dizendo para Ele.
São palavras simples, mas você está falando para ele assim: olha, o Senhor tem o governo, o domínio sobre a minha vida. E eu quero dizer que o mesmo Deus, que é Cristo, o Pai, o Filho e o Espírito, são pessoas diferentes, distintas, com o mesmo compromisso e a mesma essência. Todos eles têm essas mesmas características e exercem as mesmas funções. Por isso nós temos que honrar eles, hein? Nós temos que ter prazer de vir para a igreja. Nós temos que ter prazer de falar desse amor para as pessoas perdidas. Nós temos que amar de maneira sobrenatural o próprio Deus e a causa dele. Sabe por quê? Porque eles, mesmo sendo o Pai, o Filho e o Espírito, eles são um por nossa causa. Você entende isso que Deus está falando para mim e para você, irmão? O único Deus que revelou aos homens. Põe Colossenses 1,15 ali, filho. O único Deus. Colossenses 1,15. Olha aí, que coisa linda. Lá atrás no livro de Gênesis, a palavra de Deus diz que o Senhor falou para ele: eu sou o que sou. Olha aqui. Este é a imagem do Deus invisível. Quem é? Jesus Cristo. Você já viu ele? Você viu ele? Ele já apareceu para você? Já? Ele já parou para você? Já parou para conversar com você? Mas ele existe. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Ele é o primeiro. E está diante do trono. A palavra de Deus diz que ele está à direita do Pai. Como o quê? Mostrando para o Pai as marcas da salvação. Ele é o primeiro entre muitos irmãos. Passa, filha. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra. Tudo que você vê, que os seus olhos alcançam, tudo aquilo que a gente não conhece, inclusive você, sua família e os que virão, foi criados por Ele e para Ele. Exalte o Senhor com as suas palmas. Adore o Senhor com as suas palmas, porque Ele fez isso por você. Compreende? Aí, olha, Efésios 1, filho, vai lá em Efésios 1. O Pai escolheu te salvar, te libertar, te curar. Era um que não tinha o nome concreto, mas a palavra de Deus diz que ele deu o quê? Ele deu um nome que está acima de todos os nomes e que todo joelho se dobrará. E por causa desse nome e por causa desse homem chamado Jesus Cristo, o Pai o quê? Olha lá, 1, verso do 1 ao 4. O Pai escolhe, olha, Efésios 1, do 1 ao 4. Quem está fazendo esse papel aqui é o Pai. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus por vontade de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Passa, filho. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai escolheu, presta atenção, quem foi que escolheu? O Pai. Olha, escolheu você e vai escolher as pessoas para você pregar para eles. Que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quem escolheu? O Pai. Mas aonde você está? Em Cristo. O Pai. Agora olha o Filho. O Filho redime. Efésios 1,17. Vai lá para 1,17, irmão. O Pai te escolheu, te deu a garantia, te colocou ao lado de Cristo. Agora 1,17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito, seu espírito, de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quem?
Cristo. Quem é que redimiu? Quem é que foi lá para a cruz? Ele crente, irmão. Quem que é? Cristo. Aleluias. E o Espírito Santo, 1,13, Efésios 1,13, e o Espírito Santo te sela. Sabe por quê? Na hora que você acha que a sua oração não chega no céu, o Espírito Santo está dentro de você e selou você, vai lá para o céu e fala com o Pai. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, você ouviu a palavra da verdade? Nós ouvimos o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Fostes do quê? Vamos falar? Selados, 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 selados com o Espírito Santo da promessa. É o Espírito Santo que vai lá agora. Vai lá agora, Espírito Santo, e toca. Não precisa mover a água, não. Como muita gente está esperando naquele tanque para mover a água. Não, Espírito Santo, vai lá agora e toca naquela vida para que ela se levante daquela cama. Aquele casamento que está destruído, o Espírito Santo entra, porque nós somos o quê? Selados, selados, selados é uma marca, é uma marca, é uma marca. Quando Satanás olha para você, ele vê a marca, aquele ali é protegido, aquele ali tem um dono, e o dono dele é quem? É o eu sou, eu sou, eu sou. Você entendeu agora, irmão? As nossas lutas são pequenas para um Deus tão grande. As nossas lutas não é nada diante da grandeza de Deus, porque o Deus Todo-Poderoso te comprou. Você entende, irmão, o que Deus está falando para mim e para você? Você está entendendo o que Deus está falando? Sabe por quê? Porque em Romanos 8 diz assim: agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação. Aquela cédula que era contra mim e contra você, ela não pode, o diabo não pode chegar diante de Deus e falar: o fulano lá, o pastor Cal não merece a salvação. Aí Cristo vai falar: eu rasguei a cédula. Ele é selado, ele é comprado, acabou. Mas para isso nós temos que crer, irmão. Nós temos que crer e praticar. Porque a fé sem obra, ela é morta. Ainda que você veja tudo errado, você profetize. Ezequiel, quando estava ali naquele vale de ossos secos, Deus falou para ele: você está vendo? Você está enxergando o que está acontecendo? Ele falou: estou vendo lá, Senhor, só osso. Então começa a profetizar. Profetizar é pegar a palavra, irmão. Isso que nós estamos vendo, essa esculambação que nós estamos vendo aí, não. Profetizar é você pegar a palavra e chamar ela à existência e falar: está escrito. Por isso eu creio. O que Deus tem para nós é isso, irmão. O Senhor está ali. Sabe, senhor José? A casa do Senhor é uma chama de fogo. Sabe por quê? Deus está ali. A sua casa é uma chama de fogo, porque Deus está ali. E eu vi isso com os meus olhos essa semana. Então levante a cabeça, irmão. Levante a cabeça. Seja como Oséias. Oséias, Deus mandou ele casar com a prostituta. Ele foi e casou, e ela voltou para as mesmas práticas. Aí Deus mandou ele lá e comprar ela de volta. E ele foi lá e comprou. Sabe, seja como ele. Olha, eu quero fazer, ainda que eu não estou vendo acontecer, irmão. Ainda que eu não estou vendo, mas vai acontecer. Sabe por quê? Porque na hora que Deus decretar lá no céu, os anjos vêm para fazer. Quero que você saiba que na sua casa tem o Deus Criador, Elohim. Na sua casa tem
Jeová Rafá, que é o Deus da cura. Tem o Nissi, Jeová Nissi, que te liberta da opressão. Na sua casa tem, irmão. Tem o Deus Shalom, Jeová Shalom. Você não fica sobrecarregado porque você tem Ele. Você tem a paz dele. Ele é o seu pastor, irmão. Na sua casa tem. Ele é a sua justiça. Está tudo na sua casa. Sabe? É o Deus da provisão. Pode olhar no seu celeiro. Não tem te faltado nada. Abre as suas latas lá. Abre a sua vida. Você vai ver que não falta nada. Pode olhar, irmão. Ele está lá, irmão. Ele é o Deus poderoso. O El Elyon, que é o Deus Altíssimo. Você foi escolhido e na sua casa tem pão e vinho. A presença de Cristo. Sabe? Ele é o eterno, todo poderoso. Sabe? Tem o Adonai, que é o governo da sua casa. Está na sua casa, irmão. Basta tomar posse. O diabo não pode entrar, irmão. Você entende? E para finalizar, Ele te selou. Foste selados. Em Gênesis 12, Deus falou para matar um cordeiro, tirar o sangue e passar na verga da porta do lado de fora. E Ele disse assim, para quando eu passar e ver o sangue, presta bem atenção. Ele falou assim, eu vou passar, o anjo da morte vai passar, e quando eu ver o sangue, eu vou passar pelaquela casa, não haverá morte. Por quê? Nós fomos selados. E este selo não é um selo comum, é o selo do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, nos dê a alegria da salvação e nos ensina a atravessar o Jordão, nos ensina a passar por essas lutas, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor venceu o mundo e nós precisamos vencer esse mundo. Nós precisamos até o dia que o Senhor nos chamar, firmes, de cabeça erguidas. Por isso, Pai Santo e Pai querido, toda pessoa que precisa do Senhor como bandeira, toda pessoa agora que está oprimida, que nós conhecemos, toda pessoa que precisa de paz, toda pessoa que ainda o Senhor ainda não é o pastor dele, todas as pessoas que precisam de justiça que nós estamos vendo acontecendo nesse país, toda pessoa que precisa do Jeová Jireh agora, todas as pessoas que precisam do Senhor, como foi aqui dito, meu Pai, na minha família, os de perto e os de longe, na igreja do Senhor, venha sobre nós, Espírito Santo de Deus, e manifeste a sua graça, trazendo a graça, a paz, a alegria, para que a gente possa te servir com todo o nosso coração. E nós dizemos a toda enfermidade, tudo aquilo que tem batido contra a nossa família, nós dizemos, bata em retirada para você nunca mais voltar. E nós tomamos a posição, ainda que eu more no pior lugar, eu sei que o Senhor está ali. E é por causa disso que eu ainda estou presente. Faça isso, Espírito Santo, sobre nós. Em nome de Jesus Cristo. Agora, Deus, resplandeça, sopra sobre nós, ó Deus poderoso, e nos dê uma semana de vitória, e que nós possamos estar cheios dessa alegria e dessa vitória abundante, Pai. Como aquela menina que estava na casa do Naamã, que era escrava na casa do Naamã. Talvez ela não tinha Deus poderoso ali naquele momento no coração, que ela nunca ia voltar para Jerusalém, mas ela estava ali escrava e ela não tinha esse ódio no coração, e ela simplesmente disse, se o Senhor, meu servo, conhecesse o Deus de Israel. Que nós sejamos assim, que as pessoas
elas venham conhecer o Senhor através da nossa vida. Ainda que a nossa vida esteja passando por momentos difíceis, mas que as pessoas possam conhecer o Senhor através da nossa vida, e lá elas serem curadas da lepra, curadas de todos os males, sejam libertas em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que você tenha uma semana de vitória, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você, em nome de Jesus.